Jogos para férias. Identificação dos animais pelos olhos. A pupila é a lacuna na íris do olho que permite que a luz entre na retina. Os músculos da íris variam o tamanho da pupila, alterando a quantidade de luz que pode passar. Existem apenas 3 tipos principais de pupilas: as pupilas alongadas horizontalmente, as pupilas redondas e as pupilas alongadas verticalmente, em forma de fenda. Os animais com pupilas alongadas verticalmente aparecem em predadores que caçam, tanto durante o dia como durante a noite, e deste modo podem manter o foco nítido em todo o campo de visão horizontal, e definir com precisão a distância à presa. As pupilas com fenda horizontal pertencem, em geral, a presas, que por outro lado, sacrificam a nitidez da imagem nas bordas esquerda e direita, em troca de uma visão periférica mais ampla. Em cada uma das figuras, analisando a área em volta do olho, podemos obter algumas informações adicionais que podem auxiliar na identificação do animal. Informações essas, que podem ser agrupadas no tipo de pálpebras, forma da órbita ocular e características da pelagem. A forma das pálpebras pode fornecer pistas adicionais sobre a espécie do animal. Por exemplo, os felinos geralmente têm pálpebras finas e alongadas, enquanto os herbívoros como bois e cavalos geralmente têm pálpebras mais grossas e arredondadas. A presença de 2 pálpebras por olho, uma superior e outra inferior, é comum em diversos mamíferos, incluindo humanos, cães, gatos, cavalos, vacas, entre outros. A forma da órbita ocular pode fornecer pistas sobre a espécie do animal. Órbitas oculares frontais: os olhos estão posicionados na frente do crânio, comum em predadores como felinos e primatas. Órbitas oculares laterais: os olhos estão localizados mais lateralmente no crânio, comum em animais que precisam de um amplo campo de visão para detectar predadores, por exemplo, herbívoros e muitos dos répteis. Órbitas oculares grandes: animais com visão noturna, como corujas e gatos, geralmente têm órbitas oculares grandes e redondas para acomodar olhos grandes. Órbitas oculares pequenas não dependem tanto da visão como seu sentido primário, ou vivem em ambientes onde a visão não é crucial, por exemplo, a toupeira e o tatu. A pelagem ao redor do olho pode fornecer pistas sobre o tipo de pelo do animal. Por exemplo, os felinos geralmente têm pelos curtos e macios, enquanto os cães podem ter pelos curtos, longos, lisos ou encaracolados. Foto do primeiro animal para identificação. A pelagem ao redor do olho pode fornecer pistas sobre o tipo de pelo do animal. Por exemplo, os felinos geralmente têm pelos curtos e macios, o que é o caso, enquanto os cães podem ter pelos curtos, longos, lisos ou encaracolados. A cor do olho não é identificável porque a fotografia não é a cores. O olho aparenta ser castanho. Isso elimina a possibilidade de que o animal seja um tigre, pois os tigres geralmente têm olhos azuis ou verdes. A forma da íris é redonda. Isso elimina a possibilidade de que o animal seja um puma, pois os pumas geralmente têm íris ovaladas. Com base nas características indicadas, podemos concluir que o animal mais provável de ser representado na figura é um leão. Os leões geralmente têm olhos castanhos com íris pretas e pupilas pequenas. Foto do segundo animal para identificação. A íris do elefante tem a forma circular, com uma ligeira protuberância na parte inferior. Esta característica é comum em elefantes, mas também pode ser encontrada em outros animais, como cavalos e bois. A cor da íris do elefante é marrom escura, quase preta. Esta cor também é comum em elefantes, mas pode variar de acordo com a idade e sexo do animal. A pupila do elefante é redonda e preta. Esta característica é comum em muitos animais, mas o tamanho da pupila pode variar de acordo com a quantidade de luz disponível. A pele ao redor do olho do elefante é espessa e rugosa. Esta característica é comum em elefantes e pode ajudar a protegê-los da poeira e da areia. No caso da figura em questão, os elementos presentes são suficientes para identificar o animal, com um alto grau de confiabilidade, como sendo um elefante. Foto do terceiro animal para identificação. A maioria dos mamíferos possui íris redondas, incluindo pandas. Essa característica diferencia-os de aves, répteis e anfíbios, que geralmente apresentam íris ovais ou verticais.
A cor branca da íris dos pandas é uma característica única e marcante. Essa pigmentação incomum é resultado da alta concentração de melanina, camada ocular responsável pela absorção de luz. Essa alta concentração de melanina bloqueia a luz azul, conferindo à íris uma aparência branca. A cor preta da pupila é comum em diversos animais, incluindo pandas. Essa pigmentação é resultado da presença de melanina na íris, que absorve a luz e impede sua entrada no olho. A pele ao redor do olho apresenta uma mancha preta ao redor da íris, e é outra característica da espécie. Essa mancha é formada por uma alta concentração de pelos pretos, que servem para camuflar o animal em seu ambiente natural e reduzir o reflexo da luz nos olhos. Com base nas características acima, podemos concluir que o animal mais provável de ser representado na figura é um panda. Foto do quarto animal para identificação. A íris apresenta uma forma circular irregular, sem deformações ou irregularidades. Essa característica é comum em diversas espécies de animais, incluindo aves, mamíferos e répteis. A cor da íris na figura poderá ser marrom, o que também é uma característica comum em várias espécies de animais. A pupila na figura é redonda e negra. A forma e o tamanho da pupila podem variar de acordo com a iluminação, o estado de alerta do animal e a espécie. Em geral, a pupila dos animais nóturnos, como as corujas, é grande e dilatada para permitir a entrada de mais luz no olho, enquanto a pupila dos animais diurnos, como os gatos, é menor e contraída para evitar o excesso de luz. A pele ao redor do olho na figura poderá ser marrom, o que também é uma característica comum em várias espécies de animais. A cor da pele ao redor do olho pode variar de acordo com a espécie, o sexo e a idade do animal. Com base na análise das características da íris, pupila e pele ao redor do olho, não é possível identificar com precisão o animal representado na figura. As características observadas são comuns em diversas espécies de animais, mas a figura apresenta uma estrutura circular ao redor dos olhos, o que pode ser interpretado como um disco facial, composto por penas modificadas que servem para amplificar sons e direcionar o som para os ouvidos, pelo que pode indicar que o animal é uma coruja. Foto do quinto animal para identificação. A íris é redonda, o que é uma característica comum em muitos animais. No entanto, a íris também apresenta um padrão de sulcos verticais, que é uma característica distintiva das zebras. A íris com algumas manchas pretas, é uma coloração comum em zebras, embora a cor da íris possa variar de acordo com a espécie. A pupila é preta e redonda, o que é uma característica comum em muitos animais. A pele ao redor do olho é preta, e as riscas pretas e brancas, é uma característica comum em zebras mas única em cada uma, porque não existem duas zebras com o mesmo padrão de riscas. A figura mostra apenas um olho, o que dificulta a identificação do animal. No entanto, a presença das riscas pretas e brancas, sugere que o animal é uma zebra. Foto do sexto animal para identificação. A íris é redonda, o que é uma característica comum em diversos animais, incluindo mamíferos, aves e répteis. A íris é preta, o que é uma característica comum em girafas. A cor da íris depende da quantidade e distribuição da melanina, um pigmento que também dá cor à pele. As girafas têm uma quantidade elevada de melanina na íris, o que lhes confere a cor preta. A pupila é redonda e preta, o que também é uma característica comum em girafas. A pele ao redor do olho é preta, o que é uma característica comum em girafas. A cor da pele depende da quantidade e distribuição da melanina. Na figura, podemos observar que o olho é grande e tem cílios longos. Estas características também são comuns em girafas. Com base na análise de todas as características mencionadas, podemos concluir que o animal na figura é uma girafa. Foto do sétimo animal para identificação. A íris do tigre é redonda, o que é uma característica comum entre os felinos. A íris do tigre é amarela ou dourada, com marcas pretas. Essa coloração é típica dos tigres, e pode variar um pouco entre as diferentes subespécies. A pupila do tigre é vertical, o que é uma característica comum entre os animais noturnos. Essa forma da pupila permite que o tigre entre mais luz no olho em ambientes escuros. A pele ao redor do olho do tigre é branca, com marcas pretas. Essa coloração é típica dos tigres, e ajuda a camuflar o animal em seu ambiente natural.
O olho do tigre é relativamente grande, o que lhe permite ver bem, em ambientes escuros e tem uma membrana nictitante, que é uma terceira pálpebra transparente que protege o olho de poeira e detritos. Com base na análise das características acima, podemos concluir que o animal na figura é um tigre. Foto do oitavo animal para identificação. A íris do peixe é redonda, o que é uma característica comum entre a maioria dos peixes. A cor da íris varia de acordo com a espécie do peixe, mas geralmente é marrom, dourada, verde ou azul. A pupila do peixe é redonda e preta. A pele ao redor do olho do peixe é escura e escamosa, e os peixes não possuem pálpebras, o que significa que seus olhos estão sempre abertos. Com base nas características observadas na figura, podemos concluir que o animal em questão é um peixe. Leão, elefante, panda, coruja, zebra, girafa, tigre, peixe.